Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Convidei o Natan, braço direito aí do grupo de estudo de tecnologia agrícola de mecanização, é um dos membros da equipe. Aí a gente vai fazer um bate-papo, selecionou umas perguntinhas para poder fazer para a gente aqui, para a gente poder interagir. E aí vocês vão usar aí usem aí o chat, né? Para poder fazer pergunta, e no momento oportuno eu vou respondendo para vocês aí, tá bom? E não deixa de olhar na descrição também, que eu vou colocar algumas informações importantes para vocês lá, tá joia? Vamos lá então, Natan? Vamos lá. Professor, para o senhor, o que é pulverização no contexto agrícola? Pulverização no contexto agrícola é uma ferramenta que a gente tem, né? Mecanicamente, ela vai consistir em pegar aquele volume de calda que a gente preparou para poder fazer a pulverização e quebrar aquele volume em gotas pequenas para poder chegar na planta. Quando chega na planta, a gente diz que já é aquele produto aplicado. É lógico que a gente perde muito produto, né? Porque se a gente faz a pulverização e a gente precisa que chegue só no inseto, pulverização inteira chegando, ela não vai chegar tudo no inseto, né? Ela vai chegar uma pequena parte, né? Então, por esse contexto aí, a gente fala que a pulverização ela é um bombardeio, né? Acaba sendo muita coisa ineficaz, né? A gente não consegue chegar muito bem aonde a gente quer, mas então por isso faz a pulverização em toda a planta, né? Professor, e quais são os principais tipos de pulverização utilizados na agricultura? Então, a gente tem alguns, né, as pulverizações que podem, as ferramentas, né, que podem ser aplicadas na agricultura. Acho que você quis pensar nisso aí, né? Com certeza. Então a gente pode usar alguns, por exemplo, pulverizadores, né, tratorizados. A gente pode usar pulverização eletrostática. A gente tem ainda drones que estão fazendo pulverizações hoje em dia, né? Então tem vários modelos aí para a gente poder fazer pulverização. Professor, qual o objetivo principal de uma pulverização em uma cultura agrícola? O principal objetivo da pulverização é controlar as ditas pragas agrícolas, né? Pragas entre aspas. É um termo usado no Ministério da Agricultura, que nesse caso, né, de praga agrícola, ele analisa como inseto, como fungo, como bactéria, como planta daninha, agrupa tudo dentro do conceito. E o objetivo é a gente controlar essas pragas, porque a gente quer produzir mais alimento, né, para a população. E se a gente deixar as pragas agrícolas se alimentar daquilo que a gente está produzindo, a gente não consegue atingir o objetivo, que é a produção agrícola, que é colocar comida na mesa do povo, né? Então, para isso que a gente usa essa pulverização, para a gente minimizar esses prejuízos aí. Professor, no contexto da pulverização, a gente está falando da dispersão de gotas. Qual o principal objetivo de se regular o tamanho das gotas em uma pulverização? Tá ok. Natan, a gota ela é o objetivo principal do sucesso, né? Aquilo, para a gente poder chegar no sucesso, a gente precisa ajustar esse tamanho das gotas, né? Então, se eu quero, por exemplo, formar uma boa cobertura, eu preciso fazer gota fina. E se eu quiser trabalhar, por exemplo, com um produto que eventualmente, né, não é o comum, mas eu quero desenvolver o escorrimento, eu preciso de gota grossa. E isso depende muito da planta, depende muito da condição, da onde vai estar a praga, né, em uma situação complexa, porque se a gente errar o tamanho da gota, pode comprometer todo o sucesso da pulverização e do controle fitossanitário da praga, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em escolher o tipo de gota, o tamanho da gota, para a gente poder chegar bem lá no alvo biológico, lá no alvo que a gente quer chegar, né? Que é o inseto, que é a praga, que é a doença, né? Que é a pústula da ferrugem, por exemplo, que é o bicudo do algodoeiro.
né, que são, ou uma boa cobertura numa planta daninha. Professor, e como o senhor avalia a importância de uma calibração correta no pulverizador? Essa calibração, Natan, ela está ligada também com o sucesso da pulverização, né? A escolha correta da gota interfere diretamente no líquido de pulverização. Depois isso vai interferir na calibração do equipamento. E essa calibração ela precisa estar bem ajustada em todos esses quesitos. De forma que a gente, muito comum, né, o pessoal escolher fazer pulverização em função do volume de calda, né? Quando você vai aplicar lá, vou aplicar no café lá 400 litros por hectare. Mas será que realmente precisa aplicar esses 400 litros? Será que a gente não tem algo melhor para poder ser feito? Não. Será que a gente não consegue diminuir isso para uns 300 litros, 250, quem sabe? Ter um volume de calda menor, a gente tem mais rendimento operacional e às vezes a gente consegue inclusive ter a gota com o diâmetro certo para poder chegar lá no interior da copa. Então essa é uma situação que a gente precisa trabalhar, é uma situação que precisa ser ajustada. Professor, em uma boa caminhada que o senhor já tem na parte da tecnologia de aplicação, em algum momento o senhor teve problemas na calibração? E se sim, como o senhor solucionou isso? Esse problema de calibração a gente tem, né? Não tem como fugir disso, né? A calibração a gente pode ter vários tipos de problema. Desde, por exemplo, um equipamento errado, quebrado, que não funciona bem. Uma bomba que não está ajustando a pressão, né? A gente pode ter, por exemplo, entupimento dos filtros, o equipamento está velho, vazamentos, né? O mais comum é vazamento, enfim, o que a gente tem que fazer para resolver é primeiro identificar o problema, se não conseguir chamar alguém que possa ver o que está acontecendo, ajudar, né? E tentar solucionar, né? Não é normal a gente ir lá e fazer uma pulverização e o equipamento não corresponder àquela calibração que a gente quer, né? A partir da hora que você usa lógica para poder resolver, não tem como isso estar errado. E isso vai dar errado se tiver algum problema de equipamento, né? Os filtros, por exemplo, se a gente colocar, a pessoa, às vezes ela não liga os filtros. Se pegar lá um equipamento e começar a fazer a calibração dele e ele de repente ele não vir a corresponder com aquilo que a gente tinha planejado, pode ser, por exemplo, uma limpeza inadequada dos filtros. Mas é lógico, para a gente poder fazer, antes de chegar a trabalhar com equipamento, a gente precisa dar uma limpada dos filtros, né? Com certeza. Para poder pegar ele do zero e entender o que está acontecendo. A partir daí, vão acontecer outros tipos de problemas. Mas é muito comum filtro sujo, né? O pessoal tentar fazer calibração com filtro sujo. Professor, se tratando de pulverização, existem medidas indispensáveis, como a segurança e o meio ambiente. Quais são as principais precauções que o senhor toma de segurança quando a gente adota a pulverização? Olha, em qualquer circunstância é importante estar usando EPI, né? EPI completo, né? Não tem como, a gente está falando de produto químico que, embora a gente não saiba dos problemas crônicos, né, ao longo da vida, mas existe um potencial aí que a gente desconhece de causar um dano no final da vida da gente, né? Os cânceres da vida aí, enfim. E isso muitas vezes pode ser acumulativo, um estresse, né? Então eu acredito que o mais importante
é o uso do EPI de maneira correta, né, com responsabilidade, observando se tem furo, né, tem furo, tem que substituir, né, o próprio preparo da cauda, a gente às vezes é muito negligente, né, o pessoal vai fazer, comento muito isso nas aulas aqui, às vezes a pessoa vai lá, coloca na hora do preparo da cauda, vai tirar o filtro da boca do tanque no preparo da cauda, está sem EPI, coloca o filtro debaixo do braço, né, sem EPI. Né? Não tem como uma situação dessa, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque se expõe, né? E às vezes dá para brincar com o jogo de 7 euros, né? Não tem condição. A pessoa está se prejudicando a sua própria saúde, né, com o manejo errado aí. E professor, quando a gente não adota essas medidas de segurança, claramente haverá impactos ambientais na pulverização, quando a gente realiza uma pulverização incorreta. Quais são os maiores impactos que isso pode causar numa pulverização? Olha, pode acontecer diversas coisas, né? Se uma pulverização, muito comum isso em pulverização aérea, né? Gotas pequenas, né? Sempre quando a gente usa gota muito pequena, acaba acontecendo de o vento tá levando isso para outro local. É uma forma de deriva, né? A própria evaporação, clima seco, né? Como está acontecendo aí agora nesses dias, né? Não é um ambiente favorável para pulverização, né? Um ambiente seco demais, com baixa umidade, altas temperaturas, a gente acaba correndo o risco de fazer uma contaminação e aumentar o impacto ambiental. Não é um ambiente favorável, né? E a tendência hoje em dia acaba sendo usar, todo mundo busca usar volumes de cauda menores que acabam acarretando em concentrações maiores de produto. E isso é um somatório aí de complicantes, né? Você tem que tomar mais cuidado quando vai trabalhar com esse tipo de circunstância, né? Então, atenção redobrada com o ambiente. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso é respeitar as condições ambientais, né? Observar ali um ambiente que não seja favorável para deriva, utilizar gotas ideais, corretas e trabalhar com responsabilidade, né? Observar impacto de mistura de tanque, pode acontecer de incompatibilidade, e o que a gente vai fazer com o resíduo disso, né? Porque não vai aproveitar na agricultura, ele vai ter que dar fim nisso aí, vai fazer o que com isso? Né? Não dá para poder simplesmente pegar uma parte final de um produto que foi pulverizado no canto e simplesmente jogar no rio. Não é possível fazer uma coisa dessa, né? Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade, né? A questão é isso aí. Como o senhor vê o papel das tecnologias emergentes na minimização dos impactos ambientais na pulverização? Um pouco, acho que eu já respondi na pergunta passada, né, Nathan? Eu acho que essas tecnologias elas estão cada vez mais potencializando o nosso risco, né? Porque todas elas vêm, por exemplo, pensando em pulverização aérea, com drone pulverização aérea, a condição ambiental ela é muito necessária. A gente pode reduzir esses problemas aí com técnica de adjuvante antideriva, né, que vai minimizar os problemas da deriva com essas gotas muito pequenas. A pulverização eletrostática, que é uma tecnologia também muito crescente, né? O pessoal está estudando bastante, tem desenvolvido bastante coisa aí a respeito com esse tipo de pulverização. Isso também tem que ser analisado, né? Então, a gente tem que observar o que está acontecendo na real. Ela está realmente chegando no alvo que a gente quer ou ela está sendo atraída por outras plantas? Isso a gente também tem que quantificar, ver o que é realmente
observar se realmente não está tendo deriva, porque o objetivo é não ter deriva, né? Pelo menos chegar na cultura. Seria uma situação mais satisfatória. Qualquer coisa que saia fora da cultura, a gente está correndo um risco de contaminação ambiental aí, então a gente tem que minimizar isso. Professor, nessa era que estamos, existe muita tecnologia e inovação, inovando cada vez mais. Quais são os equipamentos e tecnologia de pulverização que o senhor considera fundamentais para demonstrar em aulas práticas? Olha, eu acredito que todos os possíveis que a gente tiver na mão é fundamental. Por quê? Porque a gente não sabe o que os alunos vão encontrar no dia a dia do trabalho. Então a gente tem que tentar oferecer tudo que é possível dentro do contexto, dentro daquilo que a gente tem na mão. Então, por exemplo, aqui em Muzambinho a gente tem os pulverizadores tratorizados, né, que a gente vai encontrar em todos os lugares aí. Pulverizador turbo para café, pulverizador de barro para culturas anuais. A gente tem os drones, né, a gente ainda está começando aí, começou o ano passado a trabalhar, né, mas a ideia é expandir com drone agrícola, né, com drone pulverizador. A gente tem feito isso, se capacitando para trabalhar. A pulverização eletrostática a gente ainda não tem, pelo menos aqui no grupo, nesse nosso, mas a gente precisa oferecer pelo menos o conhecimento deles. E aí é óbvio que a condição mínima de tecnologia de aplicação, os conceitos de tecnologia de aplicação é importante para poder o pessoal chegar mais pronto no mercado de trabalho. Professor, como você incorpora as novas tecnologias como drones ou pulverização eletrostática no seu currículo de ensino? Olha, no meu currículo de ensino a gente não trabalha diretamente ainda, porque ainda não deu tempo de construir. Mas o caso do drone, eu acho muito pouco tempo para poder falar na curricularização, sabe? Eu acho que precisaria mais tempo para poder fazer um trabalho melhor. Eu acho que, por exemplo, citar, mostrar como é, né? Eu acho que isso é possível em 2 aulas a gente mostrar, né? Mas é uma demonstração prática muito vaga. Eu acho que para poder fazer um treinamento realmente pronto, profissionalizante, eu acho que precisaria bem mais do que isso, né? A gente esteve procurando fazer os documentos, né, para regularizar o drone que a gente tem aqui no campus, e a gente está passando um bocado de aperto com a Anatel, né? A gente tem uma dificuldade ali, porque as plataformas muitas vezes elas são muito burocráticas, e o a plataforma do Ministério da Agricultura, para uso interno no campus, ela não exigiu isso, né, por causa de ser fins didáticos, mas a gente precisa, para poder formar isso e apresentar isso e capacitar, eu acho que a gente precisaria de umas boas horas aí, talvez em torno de 20 ou 30 horas aí, para poder dar uma passada dentro do contexto inteiro do que é uma pulverização com drone e trabalhar isso de forma mais eficaz. Já no caso da pulverização eletrostática, simplesmente até onde eu entendo, eu acredito que a gente consiga trabalhar isso com mais fluidez, vamos dizer assim, porque ela vai mudar uma questão de carregamento da carga das gotas, né, com carga elétrica, e vai ser mais trabalho de pesquisa e esse ajuste com demonstração, e talvez a gente consiga demonstrar isso com eficácia em 1 ou 2 horas, né, prática. E aí a questão teórica tem que ser fundamentada, ela dá para ser fundamentada junto com as disciplinas, né, quando a gente estiver trabalhando com a pulverização. Agora o drone eu acredito que seja mais complicado por causa em volta da pulverização drone, né? Vai ter que trabalhar com mapeamento,
você vai ter que trabalhar com plataformas, né, de registro, então vai ser uma coisa precisa ser mais elaborada. Então, em aulas o senhor pode abordar de forma mais superficial, mostrar o equipamento, mostrar como funciona as documentações, porém, para enfatizar e mais fundo ao assunto, necessita de um treinamento com mais horas. Né? Sim, com certeza. Professor, na sua visão, quais são as principais inovações tecnológicas nas áreas de pulverização que devem ser discutidas com os alunos? Olha, eu acho que a gente tem discutido aqui ao longo desse bate-papo, né? A própria pulverização eletrostática com os drones, a gente tem que trabalhar isso. Mas tem muita coisa que precisa ser ajustado também, como por exemplo, fazer uma calibração do equipamento, não em função do volume de cauda, mas em função do tipo de gota. A gente é viciado em fazer pulverização por volume de cauda. Dentro das disciplinas ainda, o próprio treinamento de como usar aquelas fórmulas, né, de pulverização, que são basicamente duas, mas a gente precisa dominar, né? A pessoa que vai trabalhar com isso, ela tem que dominar esse assunto aí. Eu acho que principalmente isso aí, muito defasado, muito carente, né? O pessoal é muito carente em calibração. É uma área muito importante. Calibração de pulverizadores é uma área muito importante e muito carente. Você sabe que é muito comum a gente ver o pessoal fazendo calibração de pulverizador e quanto que está aplicando? Eu não sei, vamos calibrar? Vamos. Aí a pessoa vai lá, marca uma área, dá uma fechada nos bicos ali, abre um pouco a pressão, pulveriza lá. Vamos ver se aquilo ali tem uma quadra ali que eu conheço o tamanho dela. Vamos pulverizar lá. Se der certo, bem. A gente continua. Se não der certo, a gente tenta fazer mais um ajuste aí e toca o barco para frente. Tem muita gente que faz isso ainda, né? Então, eu enxergo como um potencial, uma área que precisa muito ser trabalhada, né? Em qualquer das nossas áreas aí, principalmente aqui no sul de Minas, eu acho que precisa bastante. Com certeza. Professor, dentre a área da pulverização também existem desafios, tanto a área da pulverização como a área de ensino que o senhor atua. Quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta ao ensinar sobre pulverização no contexto acadêmico? Eu acho que é o bloqueio que os alunos têm com o cálculo. Como é difícil isso, né? Como é difícil isso. Eu acho que quando a gente chega para apresentar uma disciplina, o pessoal vai lá, mas vai ter cálculo? Mas a gente está trabalhando com mecanização, a gente está trabalhando com tecnologia de aplicação, como é que não vai ter? Né? Precisa ter. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse pânico de conta, gente. Né? Não é isso. Todo mundo tem seu tempo, mas a gente precisa romper isso. No dia a dia, vivenciando, isso vai sendo superado com o tempo. Mas o não fazer por medo só atrasa, né? Então a gente tem que avançar, dar um passo de cada vez, acreditar no método, né? E procurar saber, procurar fazer. Eu acho que é tudo o que a gente precisa. Professor, você já implementou o uso de drones e tecnologias inovadoras em sua aula? Se sim, como foi a aceitação dos alunos? Não, drone é fantástico, né? Fala de drone, todo o pessoal brilha os olhos, né? É o assunto da vez, né? E dentro das aulas mesmo, eu ainda não fiz, mesmo porque não faz parte do nosso plano político de curso, não faz parte da ementa. Mas é claro que a gente cria aí, procura criar mecanismos aí para poder apresentar isso para o pessoal, né? Um dia de campo, própria reposição de aula, a gente procura fazer alguma coisa, né? Até para poder chamar mais alunos, né?
em dia de sábado. Então a gente procura trabalhar mais dentro desses espaços assim, principalmente dentro do dia de campo. Professor, e como o senhor enxerga o futuro da pulverização na agricultura, tanto no campo quanto no ambiente acadêmico? Olha, eu espero que melhore, né? Eu espero que melhore, mas ainda a gente precisa sempre ter um olhar de responsabilidade, né? Sempre trabalhar com compromisso, né? E a partir daí as coisas vão acontecendo das maneiras melhores, tanto com questão a redução de impacto ambiental quanto a saúde humana. Eu acho que não pode olhar para um assunto tão importante e com tanto risco, né, como um produto químico, sem olhar com responsabilidade. Eu acho que é o primeiro ponto. A partir daí eu acredito que as coisas vão melhorando. Com certeza. E professor, me disseram que o senhor fez um curso online. Como é isso? Fiz mesmo. É um curso de calibração de turbopulverizador. Durante a pandemia eu resolvi fazer um treinamento, né, e eu coloquei ele na Hotmart. E, enfim, ele está lá disponível, né? Eu espero que a turma até agora tive só feedback positivo, mas eu estou trabalhando nele só a parte da calibração com 8 horas de curso, né? 2 horas de aula, mas eu recomendo que dentro desse curso o pessoal faça 6 horas de prática, para poder fixar bem o conceito. Não é um curso extenso, né? É um curso bem rápido. E qual que é a intenção do senhor com o curso? A intenção, Natan, é tentar melhorar um pouco, tentar ajudar o pessoal que trabalha no campo, né? Eu gosto de fazer conta, né? E ser mais assertivo naquilo que eu faço. É lógico que isso é um processo, né? Tem que ser construído, isso não é da noite para o dia. Isso tem que ser trabalhado, né? Então eu procuro fazer, eu mastiguei ali uma condição que eu aprendi aí, né, no meu doutorado, nos treinamentos que eu fiz aí com a Jacto, com a Magnogete. Fiz uma receita de bolo ali e montei esse curso para tentar ter um alcance maior na população, para as pessoas que precisam desse tipo de informação. Então essa que é a ideia, tentar melhorar o acesso à informação para essas pessoas que estão precisando. E professor, além deste curso de pulverização, o senhor tem planos em fazer outros cursos online? Tem, com certeza. Tem que fazer alguns de bico, né? Então eu tenho umas ideias aí, né? Mas se Deus quiser eu coloco ainda em prática algumas desse ano. Tem um trabalho teu também aqui que está com bolsa que eu estou pensando em montar também, né? Fazer um curso FIC aqui na escola, né? Com esse. Enfim, eu acho que dentro de alguns anos aí a gente vai começar a colocar mais alguns para frente para rodar. Com certeza, que a área da mecanização agrícola abrange não só a pulverização, mas diversas outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Com certeza. Isso é importante para melhorar o nível do trabalho, do trabalhador rural e do trabalho que o pessoal faz, né? Dos técnicos que trabalham. Quem ganha com isso é o produtor, né? Com certeza. Professor, por aqui finalizamos as perguntas. Agradeço ao senhor pela disponibilidade, por nos responder. E é isso. Tá joia. Eu que agradeço, Natan, pela disponibilidade de vir aqui, colaborar com esse canal aí, né? E espero que a turma goste também do conteúdo. Com certeza. Valeu, obrigadão.